É nóis. Ai, eu pensei 10 vezes se eu ia fazer essa live hoje. Eu nunca marco live dia de quarta-feira. Porque dia de quarta-feira, boa noite, Jorge. Ó, eu tô gripada. E dia de quarta-feira é o dia dos donos da minha cabeça, né? Donos do meu ori. E aí eu hoje faço oferenda, faço a mala pra Xangô. Ah, eu não vim ainda não. Tô gripada. Faço a mala pra Xangô, faço a acarajé pra Oiá. Eu passo praticamente o dia inteiro na cozinha. E aí, quando eu acabo, eu tô muito cansada. Muito. Então eu pensei em não fazer essa live de hoje. Aí deitei. Obrigada, Pablo. Deitei um pouco para descansar. Não consegui descansar. A gripe me pegou. Eu tenho alergia a qualquer carboidrato. Qualquer um. Arroz, feijão, qualquer um. Pode ser de baixa absorção. Eu tenho mesmo alergia a carboidrato. Boa noite, Thiago. E eu deveria não chegar nem perto de carboidrato. Eu emagreço pra caramba quando eu paro de comer carboidrato, mas tem isso também de mudança de tempo. Mas eu acho que o carboidrato ajuda demais. Eu não posso comer carboidrato. Eu como porque eu sou ousada. Porque é aquela coisa, pobre não escolhe o que comer, né? A gente come, aí começou a muriçoca. A gente come aquilo que a gente tem disponível, né? E aí eu comi feijão esses 3 dias e hoje comi o acarajé e o vatapá, que o acarajé é um bolinho de feijão fradinho e o vatapá é feito de farinha de trigo. Então, ó, eu fico ruim. Tem época que eu não fico, mas é bem fácil de acontecer. Qualquer carboidrato, arroz, macarrão. Houve um tempo que eu fiz a dieta paleolítica e eu só comia proteína, né, animal e salada. Eu era outra pessoa. Pra vocês terem ideia, eu não tinha crise de ansiedade, não tinha crise alérgica, dormia muito bem, obrigada. E lembro, foi 1 mês e meio, eu perdi 12 quilos em 1 mês e meio. Eu queria voltar a comer assim. E eu não me importo muito porque eu gosto muito de proteína. Só que o problema é que na situação que eu tô, eu não posso muito escolher o que comer, né? Eu tenho que comer mesmo o que é básico. Deixa eu esperar só mais um minutinho as pessoas entrarem. Eu acho que a live hoje não vai ser longa por conta disso, né? Porque eu estou meio gripadinha. E porque o assunto não tem muito o que... Ai... O que a gente discutir é só porque eu vi meu amigo toma proteína de soja. Não suporto. Não gosto. Eu vi um post do Diego Benjamin. Não me lembro sobre o que. Não me lembro. Ah, sim, lembro. Ele fez um post sobre essas meninas de... As meninas de praieira, né? As branquinhas, boa noite, Samuca. As branquinhas praieiras.
que sempre se identificaram como brancas, gostavam de ser brancas, e de repente todo mundo virou negro. De uma hora para outra todo mundo quer se intitular pardo, né? E quer sua carteirinha de Wakanda, só de Wakanda mesmo, porque de África não consegue não, viu? E aí ele, um bonito foi lá no comentário e disse assim, mas como é que pode uma pessoa que é homem se dizer trans, que biologicamente é homem se dizer trans, ou biologicamente é mulher se dizer trans, né? Se dizer de um outro gênero, e uma pessoa de outra raça não poder ser transracial. Eu achei o comentário de uma desonestidade, sabe? Fora do comum. Muito desonesto, muito desonesto. Ele disse que ele estava tendo realmente uma dúvida, né, real. Mas eu não percebi isso não, e não foi só eu. Aquilo ali foi desonestidade mesmo. E aí o que acontece é que, deixa eu botar aqui, não perturbe, porque toda hora chega uma notificação. E aí o que acontece é que as pessoas vêm com essa conversinha mole, né? Pra poder conturbar. Acontece muito aqui na Papo de Preto também. Conturbar o post para poder confrontar quem tá fazendo o post, para que a gente se contradiga, né? E aí eu falei, né, sobre o que é ser transgênero, né? Eu até escrevi aqui, trans é um termo utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento, que é determinado pelo seu sexo. Mas a pessoa trans, ela vem desde criança. Ela vem desde criança sem se entender dentro daquele corpo que ela nasceu. Eu tô dizendo isso porque eu sou professora de educação infantil, de alfabetização, desde sempre. Desde quando eu comecei a fazer magistério, eu sempre trabalhei com criança pequena. E eu sempre observei o comportamento de meus alunos nessa questão. E eu nunca vou me esquecer de um desses alunos que eu estava em sala de aula, numa sala de alfabetização, e ele tinha 5 anos de idade e ia fazer 6. Ele era de uma família, tem gente que quer se identificar como seres místicos também. Eu já soube disso. Já soube de gente que quer se identificar como animal, né? Que diz que é transespecismo, né? Que é de outra espécie. O povo é louco. O povo é louco demais. E aí o que acontece aqui? Essa sala de crianças pequenas, né? E esse menino que vinha de uma família onde todos os filhos eram homens. Eram 5 irmãos homens. Ele era o quarto. 5 irmãos homens. E ele estava sempre assim, muito tímido, muito retraído. E eu observava muito ele e fingia que não estava vendo. Estava aqui na minha mesinha escrevendo e percebendo o incômodo dele. E num desses incômodos ele estava assim, sabe? Daqui a pouco ele falou assim: eu queria ser mulher. E aí eu fiquei assim com aquela frase, sabe? Porque ele falou aquilo, mas ele falou como um desabafo. Eu acredito que ele não teria coragem de falar isso em casa. E ele falou isso em sala de aula, mas ele não falou para todo mundo ouvir. Ele falou baixo e eu ouvi, porque eu observo muito os meus alunos. E eu disse, gente, eu nem entendia de questões de transracialidade nenhuma, mas eu sempre tive muita sensibilidade. E aí, ele tinha 5 anos. Tava prestes a fazer 6. E eu fiquei muito preocupada com ele, porque eu sabia que ele ia sofrer muito numa família em que todos os filhos eram homens
né? A maioria já estava por si, já grande. Ele era pequeno, mas os irmãos dele já eram grandes, uns homão assim. E eu disse, esse menino vai sofrer tanto dentro dessa família. Eu já tinha preocupação, porque eu já tinha visto em uma outra escola particular um menino que era apaixonado pelo coleguinha e ele falava, assim, ele não continha, sabe, a paixão dele pelo outro menino. Mas no caso desse, você percebe que ele realmente não queria, ele não se identificava, ele não conseguia se ver como homem, sabe? Preto, sim, uma criança preta. Boa noite. Uma criança preta. E anos depois, quando eu vim trabalhar em Cajazeiras, eu tinha um aluno que até era até aqui de minha rua. E ele, com 6 anos de idade, inteligentíssimo, aprendeu a ler assim, ó. Era um menino muito sagaz, né? E ele já se intitulava, ele já dizia, meu nome é Alana Gabriele. E o nome dele de registro é Ronald, sabe? O nome dele era Ronald. E boa noite, Kaique. E ele se dizia Alana Gabriele, botava um capote no casaco que vocês chamam, né? A gente chama aqui de capote, no cabelo, na cabeça, e fazia assim com os cabelos. E já se dizia menina, sabe? E eu me lembro que no caso de Ronald, no caso desse outro que eu não me lembro muito o nome, será Júnior, Rodrigo, uma coisa dessa eu não me lembro muito, porque eu fiquei pouco tempo. Eu me lembro que depois eu me fui para outra escola. Mas o Ronald, ele ficou 2 anos comigo. E nesse segundo ano eu chamei a mãe dele e conversei com ela. Eu disse, você sabe que Ronald se intitula menina? Que Ronald disse que o nome dele é Alana Gabriele, que ele coloca casaco no cabelo e faz toda coisa de mulher e tal. Ela disse, eu nunca soube disso não. Eu disse, porque com certeza alguém já viu e reprimiu ele em casa, por isso que ele não faz em casa. Mas aqui, ele virou uma sensação com isso aí, entendeu? Ele virou uma aparição de funcionário, de professor. Adorava ele fazendo isso e eu não gostava, porque ele fazia isso como se ele fosse um animal de circo, né? Pra ficar rindo dele. E aí toda vez que eu percebia, eu dizia, tire o casaco da cabeça, entre aqui, venha cá. Mas porque eu sabia que aquelas pessoas estavam fazendo com ele um show. Esse negócio de trans, pelo menos pra gente preta, a gente não deve esquecer de Oxumaré. Sempre penso nisso. Não, ainda não consegui manter essa relação. Mas vamos lá, pra gente não perder o foco. O que acontece é que Ronald, eu chamei a mãe, conversei com ela e disse pra ela, ele se intitula assim, eu disse, olha mãe, pense na felicidade do seu filho e pense que se você reprimir seu filho naquilo que ele você vai fazer ele sofrer. Então, se ele é uma criança que vive num ambiente em que as pessoas são heterossexuais e ele é assim, ele nasceu assim e ele se diz assim, não reprima, não bata, não machuque, não faça nada para que ele sofra, sabe? Deixa esse menino ser o que ele é. E aí tá, eu tenho essa perspectiva, sei que eu nunca mais vi, se eu não me engano, foi morar no interior com a avó e com certeza pode ter sido por conta disso, né? Porque vão reprimir até umas horas isso aí. Eu não tenho condição nenhuma de dizer que isso é algo antinatural, surreal, porque eu vi de criança. Não foi nada de de pessoas adultas. Eu conheço pessoas adultas que são trans. Eu tenho amigos que são trans, mas eu vi isso de criança, sabe? E vi que era uma coisa que fazia com que eles sofressem, porque nem eles entendiam aquilo. Então, isso é muito sério. Eles nascem com essa
perspectiva diferente da biológica, sabe? E aí eu acho muito escroto uma pessoa pegar o transgênero e comparar com esse rebanho de filho da desgraça que passou a vida inteira tendo o privilégio, passou a vida inteira gostando de ser branco, gostando de ser playboy, se passando muito bem no meio da brancaiada. E porque tem um pai ou uma mãe ou um avô, um tataravô negro, nesse momento atual, começar a se dizer negro. Sabe? Isso é escrotidão. Olha, eu venho de um lugar turístico. Eu morava na ilha de Taparica, em Mar Grande. E aí o que acontece é que eu era pessoa preta dentro de um lugar de veraneio. Quando chegava o verão, esse pessoal de área classe média invadia a ilha, sabe? Esse pessoal que era funcionário público, que era funcionário da Coelba, da Justiça, que era professor, esse povo que acha que tem um rei na barriga, que nem alguns colegas que eu tenho, e que são miscigenados, esse pessoal invadia a ilha, alugava suas casas, ou tinham casa na beira da praia, e era esse pessoal que tinha a pele bronzeada e que a gente percebia que eram pessoas brancas, sabe? Olha, Dulce, que eram pessoas brancas, e a gente queria ser aquelas pessoas, porque eram elas que vinham com seus jet ski, suas boas casas, eram elas que vestiam aquelas roupas que a gente queria ter, né? Eram essas pessoas que olhavam pra gente de cima, que não gostava da gente, que tratava a gente como o filho de Ivete trata os meninos da Gamboa, né? Pra dar os brinquedos pra ele, os brinquedos dele, sabe? E aí o que acontece é que essas pessoas sempre souberam que eram brancas. Sempre souberam, sabe? E aí a gente vem para um momento em que ser negro é da hype, né? Ser negro da hype. Boa noite, Alodê, sua bênção. Ser negro traz visibilidade e principalmente não é só uma questão de visibilidade. Ser negro tira você do lugar de racista. Olha que coisa boa, quanta vantagem. Sabe? O povo tem esse negócio de quando a gente fala mal de Ivete, o povo diz assim: ah, mas o filho dela brinca com os meninos da Gamboa de baixo e dá brinquedo e tal. Aí eu digo assim, pra quê? Para os meninos da Gamboa de baixo ficar tudo sonhando em ter o que o filho de Ivete tem, sabe? E aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei assim pensando, como é que pode uma pessoa que se considerou branca a vida toda e gostou de ser branca, era feliz por ser branca, por estar no lugar onde foi preparado para ela, por não ter que ser barrado no baile, sabe? E essa pessoa de repente mudou. Todo mundo agora, eu acho que, axé, minha irmã, eu acho que meu pai Xangô lhe abençoe. Eu acho não, tenho certeza que os movimentos de esquerda, os movimentos feministas, Gamboa é orla, mas só que é uma parte bem favelada. Gamboa é uma parte de Salvador que é orla, sabe? Mas tem a parte de baixo, a Gamboa de baixo, tem muita favela. E em cima é o Corredor da Vitória, onde tem as mansões, onde Ivete Sangalo mora, sabe? E aí o que acontece é que essas pessoas tiveram tanto acesso, tanta coisa, e de repente essas mesmas pessoas que sempre tiveram privilégios, que sempre andou muito bem obrigado, que sempre teve medo e nojo de nós, que sempre nos tratou como qualquer coisa,
De repente essas pessoas não querem se ver como racistas. Esse é o primeiro fator para mim. Não querem se ver como racistas. Eu já tive amigo LGBT branco me dando carteirada dizendo que não poderia ser racista porque ele era LGBT. Eu sou um homem gay, eu não tenho como ser racista. Eu digo, ó, me poupe, eu vou ser um homem gay branco. É racista sim. Entendeu? Independente de você achar que porque está dentro de uma luta onde pessoas negras também estão junto com você porque são bestas, porque o LGBT negro, ele não tem nenhum tipo de privilégio e o branco tem. Toda a luta que o LGBT preto fizer é para que o branco tenha privilégios, porque para ele nada. Porque quando você vai olhar as estatísticas, eu sempre digo isso. Quem morre é o preto. Pode ser gay, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser gordo, pode ser homem. Quem se fode é o preto, não é o branco. Então essa união burra de mulheres, porque são mulheres, é burra, porque a mulher branca, ela tem privilégio e a mulher preta é uma lascada. Ela pode ser rica, mas ela vai ser tratada como preta onde ela for. Volta e meia a gente vê o quê? A delegada preta sendo maltratada na Zara, a advogada preta sendo arrastada, expulsa do fórum, não é? Você já viu alguma advogada branca ser arrastada para sair do fórum? Você já viu alguma delegada branca ser tratada com racismo dentro da Zara? Então é burro demais pessoas pretas que são mulheres, sabe? Pessoas pretas que são gays se unir a essas pessoas brancas, porque elas estão lutando por um espaço que não é delas. Porque elas vão continuar sendo violentadas por serem pretas, onde elas forem. É como Peter Tosh disse, onde tiver um preto, tem ali um africano. E aí Garvey diz, enquanto a África não for respeitada, nenhum africano será respeitado. Sabe? Então você tem que parar de achar que porque você é um preto que ganha 5 salários mínimos, você é um preto diferenciado. Porque você é um preto parlamentar, você é um preto diferenciado. Porque você é um preto que mora na Pituba, no Itaigara, sabe? No bairro de Boy, como disse Lili, que a semana passada foi parada pela polícia com arma na cabeça, né? Eu pensei que morar num bairro de boy tiraria de mim essa possibilidade de ser violentada. Tirou? Não tirou. Porque a nossa cor chega antes. Sabe? A nossa cor chega antes de qualquer outra coisa, do nosso dinheiro, do nosso título, do bairro onde a gente mora, sabe? Do marido branco que você arrumou. Tudo isso aí, ninguém vê, sabe? Você não viu, não? Eu postei aí. Ela é aquela chefe de cozinha que é muito famosa, que ela faz aqueles vídeos românticos, né? Que faz aqueles vídeos dizendo bom dia, porque hoje você tem que se reerguer e levantar e saudar o sol e acordar não sei o que. Os textos dela é tudo assim, né? E ela se tornou famosa por causa desses vídeos que ela faz. E ela é chefe de cozinha muito boa, baiana. Não é uma pessoa ruim não, mas é uma pessoa integrada. E mora num bairro de boy. Foi buscar a filha no aeroporto de madrugada. Quando foi chegando em casa, a polícia barrou com arma na cabeça. E aí ela dizendo, eu estou com criança aqui. Com criança uma desgraça, a polícia disse pra ela. Você acha que a polícia ia fazer isso num bairro de boy com uma mulher branca?
Nunca. Porque quando ele começasse, ele já ia pensar, vou perder meu emprego, e ele ali parava ali mesmo. Sabe? Eu postei aqui. Foi essa semana. Então, existe essa ilusão de que a gente, porque luta na mesma trincheira, porque mora no mesmo lugar, porque se integra com ele, porque se relaciona com eles, que não vai acontecer. Mas vai. Não adianta você sair da favela porque a sua cor vai junto. Não adianta você ficar rico porque sua cor não fica rica. Sabe? Não adianta você se casar com o branco porque ele continua branco e você continua preta. E são essas coisas que a gente não entende, sabe? Suportam preto rico famoso por conveniência, mas nunca respeitarão como igual. Exatamente. E por conveniência mesmo, gente. Ninguém pense que tem negro na Globo, negro no parlamento, negro em alguns espaços de poder. À toa, não. Está lá porque eles querem atender uma agenda e eles querem mostrar, dar resposta para esse movimento negro hipócrita, umbiguista, de que eles estão fazendo alguma coisa. Mas aí o que acontece é o seguinte: os brancos que têm algum pezinho com um ancestral preto, ele procura qualquer coisa nele. Rapaz, o site Mundo Negro disse que essa menina, Rafaele, né? Que eu postei ontem e hoje. Que essa menina tem traços negroides e eu tô procurando no buraco do nariz dessa mulher onde é que tá o traço de negro nessa criatura. Porque a menina tem a cara mesmo esticada, fina, de gente branca. Tem nada de negro. Nada de negro. Aí você olha a foto da menina, as fotos antigas, a menina branca parecendo uma cera, o cabelo liso. Em 2022, quando você chega em 2023, a menina já tá com o cabelo emaranhado assim, ó. Parece que ela pega o cabelo e faz assim, ó, esfrega igual a roupa suja, sabe? Pra poder ficar aquele negócio assim, louco. Faz um bronzeamento artificial e a porra das páginas de negresco, tá todo mundo dizendo que a menina é preta. Pense aí que loucura. Todo mundo dizendo que é preta. E eu, com um bloqueio exupério, eu não sei dizer exatamente o que ele falou, mas eu soube. Eu soube que ele tava lá soltando um monte de piada, né? E eu devo ser uma das pessoas da qual ele deve estar fazendo piada. Problema dele. Eu não como reggae de ninguém, não dependo dele, entendeu? E nem acredito nele. Quem acredita nele é esses preto besta aí, que quer o topo, quer tá lá em cima, então precisa babar o ovo de brancos que se passam por negros. E eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Porque desde pequena, o meu joelho era preto, a minha gengiva era preta, desde pequena. O meu cabelo era crespo, eu era chamada de olho de boi, gengibre preta, que é gengiva, né? Gengibre preta, né? E eu via nas fotos o meu joelho preto, eu não entendia aquilo. Eu sofria racismo e não sabia o que era isso. Então, desde criança. Agora, Exupério, com aquele cabelo liso, aquele olho verde, sofria isso quando era criança? Me conte aí. Vocês acreditam nisso? Iso Negro disse: tô aqui só de olho quem tá com o rabo entre as pernas. A CM Neto eternizando no legado dele. E eu acho engraçado, como eu já falei aqui numa live, que com a CM Neto, essas páginas caíram em cima, deram pau em cima da CM Neto. Você sabe por que fizeram isso com a CM Neto? Porque ele é de direita. Eu não gosto dele, não suporto ele. Mas isso é hipocrisia. Você criticar um porque é de direita e o outro que finge que tá do seu lado, aí você exalta, defende da carteira de Wakanda, né? Que eu tenho uma raiva quando diz que porque foi expulso de Wakanda, não sei o quê. Tem até um sacana aí,
São pretos quando convém. Cotas para faculdade, concurso. Quem é negro não tem dúvida sobre isso. Como é que se diz? Eles, Isopério. Fez-se não é branco. O quê? Isopério disse que a mãe dele branca é mixed. Fez-se não branca. Na verdade, gente, eu lembro que o Isopério disse que a mãe dele era retinta. Mulher só se retinta significar que ela passou 2 mãos de tinta branca no corpo. Retinta. Porque a mulher é branca de um jeito. A mulher é branca, a mulher tem um cabelo liso. E ele disse que a mãe dele era retinta. Eu digo, meu Deus, essa mulher é retinta? Eu sou o quê? Eu sou uma senegalesa, sabe? Porque a mulher é branca, gente. Eu digo, o cara é muito maluco mesmo, sabe? E aí tá melhorando o bronzeamento, tá se bronzeando mais e mais. E esse povo só descobriu que era negro agora. E aí vem esse povo dizer que ela começou a se aceitar. Porque antes ela botava filtro para clarear as fotos, para parecer branca, porque ela não se aceitava como negra. Rapaz, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia. E é aquela coisa, né? No caso de Isopério, Alexandra Lohais foi dizer que ele era negro e que ele tinha que aceitar isso porque ela tem um filho branco feito com um francês, um marido branco. E aí ela já tá defendendo a negritude do filho branco dela. Porque ela sabe que o filho vai passar a mesma coisa. Então, é oportunismo. É oportunismo, não tem outra palavra. Então, eu não vou aceitar que a CM Neto não seja negro, que Bruno Reis não seja negro, e vou aceitar que Isopério e Rafael seja. É tudo o mesmo oportunismo. A diferença é que Rafael e Iso Negro, né? Eles ficam defendendo o pessoal da negritude e sendo representantes. E eu fico besta que esse pessoal que está defendendo a negritude deles não percebe que eles mesmos estão dando um tiro no pé. Porque quem devia estar representando os negros na ONU não deveria ser um negro mesmo de verdade? Sabe? Quem deveria ser embaixadora de não sei o que essa Rafaela é agora, que inclusive fez a primeira viagem internacional dela, não deveria ser uma pessoa negra de verdade? Por que o site Mundo Negro vai defender a negritude de Rafael? Porque o site Mundo Negro só tem negresco e branco que finge que é preto. Entendeu? Então eles vão puxar a sardinha pro lado deles, gente. E isso vai virar uma doença. Porque o que vai ter de gente privilegiada dizendo que é negro não vai ser brincadeira. E essa galera vai tirar todas as cotas e o que mais? Todas essas migalhas que o governo deu pro povo negro. Meti o pau, esse ano não falam nada. Então, quando esse pessoal, quando começar a perder, porque eu não me importo com isso, né? Eu fiz concurso, mas não foi pelas cotas. Eu fiz de ampla concorrência, apesar de ser negra. E eu nunca me importei com isso. Mas quem pensa em entrar em faculdade, em concurso público pelas cotas, vão se lascar.
vão se lascar, porque se eles mesmos estão dando carteirinha de negritude para essa galera, eles não vão poder reclamar quando essa galera tomar o lugar deles. Que outro dia tinha uma branca aí, acho que foi em Goiás, que passou para um cargo altíssimo na cota. E a pessoa foi reclamar, aliás, foi Adalberto, o nome dele, né? Um blogueiro aí verificado também, que fez ele fez um vídeo denunciando essa menina. E depois teve que tirar o vídeo do ar. E a menina continuou lá com o carguinho dela, ganhando, se eu não me engano, uns 14 mil reais. Um negócio desse assim. Então tá ruim pra esse povo? Tá ruim pra gente. Sabe? Porque o transracial, como eles querem dizer, que eles não se dizem transraciais, né? Eles se dizem negros. Eles não dizem que eles, de repente, não se identificaram mais como brancos e passaram a se identificar como negros. Pega um copo de água pra mamãe, por favor. Eles simplesmente se dizem negros mesmo, de um dia pro outro. Pau, né? Tem que respeitar a forma como cada um se vê e depois reclama de fraude. É isso que eu também não entendo. Pense aí. Eu me lembro que no próprio post de Supério, lá eu tava olhando antes de bloquear ele, eu vi que ele denunciou um cara por causa de fraude nas cotas. Eu disse, ele não se enxerga. Ele não se enxerga. E aí o que acontece? Esses mesmos que passam pano, depois vão reclamar. Mas eles só reclamam dos negros que não são aliados dele, dos brancos que não são aliados dele. O branco que se dizia negro entrou num curso de medicina usando cota racial. Tem vários casos assim. E considera... Oxi, muitos casos assim. Muitos casos. Se fosse assim, minha prima, que faz medicina na Baiana, ela podia passar com cota racial, porque minha tia, como eu contei aqui na última live, foi a única filha de minha avó que saiu clarinha. E a filha saiu mais clara que ela. Mas a minha família é toda retinta. Toda retinta. E ela tem o cabelo crespo. Então ela podia dizer que ela é filha de preto, neta de preto, bisneta de preto, tem um cabelo crespo e dizer que é preta. Entendeu? Mas não é. Não é, lida como se fosse. Não vai passar as situações vexatórias que nós passamos dentro de uma sociedade racista, que nos odeia. Então assim é muito fácil. É muito fácil a gente ser privilegiado, a gente andar de boa como playboy, frequentar a barra, os restaurantes de rico, não passar por nenhuma situação vexatória, não ser parado pela polícia, não passar por nenhum tipo de constrangimento racial e se dizer negro, sabe? Assim é muito fácil. E aí o que acontece é que ontem uma pessoa veio aqui e perguntou: e onde é que fica o lugar do mestiço no panafricanismo? E aí eu disse pra ela: é absurda a mesma diferença. Pois é. Você conhece a família da Benedita da Silva do Rio de Janeiro? A família tá toda embranquecida. Ah, tá tudo assim. Faz faculdade pública, o que dá de branco que se declara negro para ganhar nota. Cota não tá escrito. Exatamente. A gripe. Tá demais. E aí o que acontece é que essa pessoa veio pra cá perguntar o que é que o branco não, o mestiço faria dentro do movimento panafricanista. E aí eu disse pra ela: depende de que mestiço você tá falando. Porque, por exemplo, eu poderia dizer que sou mestiça. Porque meu avô era indígena, minha avó negra.
Mas você tá falando de que tipo de mestiço? O mestiço que a gente olha e vê que é negro, que tem ascendência negra latente nele, que a gente sabe que se ele passar na rua, a polícia vai olhar para ele torto, ou vai barrar, ou vai ofender, ou vai violentar, ou o mestiço que anda com seu cabelo ondulado, é filiado ao PSOL e se acha negro só porque é bonitinho, só porque tá na moda, sabe? Quando você pega essa autodeclaração dos políticos, a quantidade de político branco que se diz negro não é brincadeira. Então, por que que esse boom veio? Raquel Dolezal, por que que esse boom veio? Veio por conta não é nem privilégio desses programas de inclusão. Então, se o STF decide que 30% da verba eleitoral vai para a candidatura de mulheres negras, ou vai para a candidatura de mulheres, e 50% dessa verba vai para a candidatura de mulheres negras, o que vai acontecer é que todo mundo tem um cabelo ondulado, que tem um avô preto, vai dizer que é preto, para entrar na boca do dinheiro. As filhas de Gilberto Gil, por exemplo, não são negras. Sempre viveram como branca, mas agora se dizem negras pelo hype. Menina, e Bela Gil ainda consegue ser mais escura do que a tal da Rafaela. Eu tava observando isso, eu digo, menina, a gente aqui falando de Bela Gil e essa mulher. Oxe, Bela Gil junto dela é retinta. E Bela Gil ainda tem os traços do pai. Sabe? E aí você fica, porra... Esse povo tá dando negritude a essa criatura só porque assanhou o cabelo e fez bronzeamento? Rapaz, é complicado, viu? Rapaz, não tem que ser muito desonesto. E a gripe tá uma chatice. O nariz fica a vontade de espirrar o tempo todo. E aí fica aquela coisa, né? Não é negra. Não é negra, não. E a gente tem que pesar nisso. E a gente tem que fazer disputa de narrativa, principalmente nessas páginas aí. Chegar lá mesmo, site Mundo Negro, em outras páginas, e dizer: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês estão fazendo isso porque vocês também são brancos, sabe? A gente precisa estar fazendo essa disputa de narrativa para isso não se naturalizar, porque vai chegar um dia que esse povo vai, sabe, você vai ver que só vai ter essa gente nos nossos espaços tomando conta e a gente ficar de fora, porque todo mundo agora quer dizer que é negro. Eu me lembro que esses dias a Preta Gil disse num podcast da Giovanna Ben que foi dar uma palestra na Bahia e a plateia dela avaiou ao dizer que não era negra. Foi daí que ela teve consciência racial de que ela era preta sim. Ai, meu Deus, o povo diz que ela não era negra e ela teve consciência que ela era? Porra, estranho, né? Pois é, difícil. Então, o que acontece é isso, que a gente precisa pensar em como a gente tem que botar esse povo no lugar deles. Eles só vão se criar dentro dessa perspectiva integracionista. Porque integracionista é uma porra. Passa boi, passa boiada, né? No integracionismo passa qualquer coisa para poder eles se encher. E depois eles mesmos ficam reclamando que os brancos estão tomando o lugar deles. E a gente tem que deixar. Mas o que a gente vai fazer disputa de narrativa nessas páginas é porque tem preto ali que tá perdido. Como no caso daquela amiga nossa que chegou aqui dizendo que ficou confusa com essa história, porque a menina fez um vídeo
No escuro, à luz de velas. Ela fez um vídeo à luz de velas, bem romântico, com aquela vozinha mansinha, sabe? E disse que ela não estava entendendo porque aquelas coisas que estavam falando sobre ela, porque ela sempre se considerou uma pessoa negra e de repente as pessoas começaram a criticá-la. Menina, foi o mesmo jeito que o outro fez o vídeo, sabe? O Isupério. Quando a gente começou a criticar ele, ele botou um hobby e disse, é porque eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, eu já fui criticada por muitas coisas, mas pela minha cor, ninguém nunca fez isso, de questionar a minha negritude, e eu não consigo entender. Então eles ficam naquele lugar de vítima, sabe? A Globo tá perdendo. Eu, se fosse a Globo, contratava Iso Negro e Rafael Negra, sabe? Para poder fazer protagonismo em novela das nove. Porque, rapaz, vai fingir bem assim na casa do site Mundo Negro, viu? Rapaz, não é brinquedo, não. Aí fez o vídeo com as fotos de criança, né? Porque ela era uma bege com aquelas fotos ruins da época, né? Sem luz, sem iluminação. E aí, as pessoas foram e caíram nessa história de que é negro sim, é negro sim. E aí, os mestiços dizem, eu vou ficar aqui nesse limbo racial. Limbo racial. E esse limbo racial é o lugar da mulher que se casou com um homem preto e para poder ele não ser chamado de palmiteira e ela de palmito, ela diz que ela é negra porque ela tem algum ascendente aí que é negro, sabe? Eu não assisto a Globo, meu bem. É muito difícil você me ver falar uma coisa da Globo, só que se eu ver na internet assim, aí eu vou pegando e vou falando, mas eu não assisto. E foi isso que eles disseram. Aliás, aquela página chamada Parditude diz isso, né? Que esses pardos, esses mestiços, eles estão no limbo racial. Porque eles são escuros demais para ser branco e são claros demais para ser preto. Ai! Não aguento, isso é mentira! É mentira, porque eu conheço uma pessoa realmente que ela era mais escura da família e por isso a família não aceitava ela. Mas você vê mesmo nela que ela tem a pele bem mais morena do que a família inteira, sabe? Porque o pai era negro e a mãe aqui era branca. E como ela tinha um cabelo crespo, a família não aceitava também. Não sabia como pentear o cabelo, aquela coisa toda, né? Nem conheço a esposa de Silvinha, é branca, é? Ah, imagino. A esposa de Manuel Soares também, que é uma mestiça dessa, que tá no limbo racial. Eles se casam, os homens pretos e mulheres pretas também se casam com o negro mais aproximado do branco possível, sabe? E aí o que acontece é que eles querem encaixar esse povo dentro de uma negritude que não tem de qualquer jeito para não passar de palmiteiro, sabe? E aí você vai agora pro caso de Érico Braz, que quando eu mostrei aquela menina, aquela carranca retinta, duas demãos de tinta branca. Olha, retinta, vocês me deixem, viu? Eu não sou retinta. Eu não sou retinta e a mulher de Manuel Soares é retinta. Rapaz, vou te dizer, vocês melhorem. E aí, menina, a mulher de Érico Braz, branca, e além de branca, é até redundante, né? Dizer que é branca e feia.
Então, ela foi, ele casou com esse homem. A mulher dele é branca e usa tranças e se declara negra. Acho que o Silvio faz isso para não sair de palmiteiro. E é um bocado assim, né? A de Emicida também disseram que tem traços indígenas. Que é assim, quando não é preta, quando tem cabelo liso e é morena, né? Aí diz que tem traços indígenas. É assim que fala, né? Não é preta, mas é indígena. E aí a mulher é da macumba, né? É do candomblé. E aí o que ela faz? As pessoas vão e diz que porque é do candomblé é negra, né? E ela aí diz que tem uma ancestralidade que é indígena. A mulher de Érico Braz, ela diz isso. E aí quando eu fiz o post, né, criticando ele por estar com a mulher branca, alguém me disse assim, mas talvez ele não leia ela como branca. Eu digo, pronto. Era só o que tava faltando. Tava faltando só isso aí. Quer dizer, ô filha, você, pra mim você não é branca não, eu tô te lendo aqui, da minha leitura aqui do tarô. Você não é branca não, eu acho que você tem até aqui uma boca assim meio negroide, né? Você tem assim, o que mais, deixa eu ver. Seu cabelo é liso, mas tem umas ondas lá longe, assim, no pé. Umas ondas, né? Que parece que veio da Nigéria, sabe? E você usa umas contas no pescoço assim. Você tem umas tatuagens tribal. Eu acho que você não é tão branca assim, não. Acho que dá pra me relacionar com você. Ai! Ai, meu pai! E essas mulheres tudo aí, o povo diz que... Não, a mulher do Djonga é branca, sabe? Todo mundo fica assim. Aí eu disse assim... Gente, o negócio tá certo, sério, viu? Manual de desculpa para palmitar. Eu tenho certeza que existe esse manual de desculpa para palmitar. Alguma coisa a pessoa vê no outro. Lembra um negro lá na casa do caralho. E aí a pessoa di... que é negro, você se prepare porque você é um pouquinho mais clarinho, né? Apesar de ter essa boca de 5 quilos, né? Essa boca negrode de 5 quilos. Heterocoordenação, esse povo inventa. Ah, tá. A filha nasceu loura, já vi esse pessoal usando os etíopes para se dizerem pretos. O que eu tô querendo dizer... é que quando a pessoa me disse que Érico Braz não lia essa mulher como negra, como branca, eu me lembro da fala dele no discurso que ele fez sobre que palmitagem era uma escolha, dele dizer que ele não ia deixar os bens dele para uma mulher que não se parecesse com a mãe dele. E a mãe de Érico Braz é retinta. E a mulher dele não é nem de longe, sabe? Então não tem desculpa. Não tem desculpa, ela pode ter ascendência indígena na casa do caralho, ela não parece com a mãe dele, sabe? E a gente precisa ter isso. Eu preciso me envolver com uma pessoa que se pareça comigo, com os meus ancestrais. Porque a gente parece que deixou de amar o branco para amar o negro mais aproximado do branco possível, sabe? E isso não é só negro famoso, não. Conheço negro pobre, lascado, que arranja mulher branca pobre também, que tem um cabelo encaracolado e por conta disso diz que é negra, sabe?
Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso para a gente não cair no mesmo erro. Porque se a gente quer perpetuar a nossa raça, se a gente quer preservar o nosso povo, a gente precisa ser o mais coerente possível em se relacionar dentro do nosso povo. Todo povo faz isso. Então não venha pra cá me dizer que a Hitler que pregava raça pura. Eu tô pregando raça pura nenhuma, eu tô pregando perpetuação da raça, sabe? Eu tô pregando preservação de um povo, porque a gente continuar palmitando, namorando com gente branca, vai chegar um tempo que não vai existir mais preto. É sobre amor ao nosso próprio povo, certo? Então, pra gente não tirar o foco e não deixar de falar do que a gente veio falar hoje, eu disse a esse rapaz, no post de Diego Benjamin, que ele era desonesto porque a pessoa transgênero, ela nasce com essa... Agora está na moda encherem os lábios de botox, silicone. Quando somos pequenos, nós negros somos xingados por conta dos nossos fenótipos. É isso. Coreanos e japoneses fazem isso há séculos exatamente. Tenório. Ai, meu Deus. Então, o que acontece é o seguinte. O transgênero, ele nasce e ele vai crescendo e ele vai olhando para o corpo dele, ele não se enxerga nesse corpo, sabe? Ele não consegue se identificar psiquicamente com o corpo que ele tem, sabe? Quando se relaciona com alguém, se relaciona com a cultura da pessoa. Vamos dar continuidade com a história dos nossos ancestrais, exatamente. Então, o que acontece? Mas para não pegar mal e sair de palmiteira, eles arranjam um branco bronzeado e fazem permanente no cabelo, exato. E esse povo desonesto que vem pra cá perguntar, mas se existe transgênero, não pode existir transracial, eu até acreditaria se antes desse boom todo eu visse pessoas brancas que desde criança não se identificava com a sua branquitude, a sua branquidade, não se identificasse com o seu cabelo, não se identificasse com os seus traços, com seus olhos. Eu até acreditaria, mas e até como professora de educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, eu nunca vi uma criança branca que não amasse ser branca, que não amasse se parecer com as princesas dos livros, que não amasse ser a rainha do milho, a rainha da primavera, que não amasse ser a pessoa da sala que era todo mundo se apaixonar por ela, que era a pessoa adorada, idolatrada, salve, salve. Nunca vi. Já vi criança desde 5 anos de idade não se identificar com o corpo que nasceu, mas ver uma pessoa branca não se identificar por ser branca, nunca vi. Pelo contrário, já vi criança reproduzir racismo com a maior facilidade do mundo. Eu já vi criança se afastar, criança que nem é branca de verdade. Criança que é sarará. Que sarará é o filho de 2 pretos, né? Que nasceu claro com cabelo crespo. Sabe? Qualquer branco em qualquer fase de desenvolvimento de sua vida sabe reconhecer os frisos. Exatamente. Então eu já vi alunas minhas não aceitar sentar perto dos coleguinhas pretos. Não queria sentar perto dos meninos retintos, das meninas retintas. Preferia ficar sozinha. Ou então pegar
as meninas mais clarinhas da sala e brincar. Ela preferia brincar sozinha se não tivesse uma clarinha que gostasse dela, mas com os retintos elas não brincavam. Eu cansei de presenciar criança pequena que estava ali, ó, olhando pro seu colega preto com nojo, com raiva, como se aquela criança tivesse uma doença contagiosa. Eu cansei de ver. Cansei de ver. Chamei a avó de uma delas uma vez para falar. Olha, vó, tá acontecendo isso, isso e isso. A avó disse, não, não é porque essa criança, esse menino bate nela, não. Eu disse, não. Não, porque eu estou na sala, eu estou presenciando e eu vi que não existe violência. E aí ela disse assim, hein, vó, mandou eu calar a boca e falou com a menina. Esse menino tá lhe batendo, a menina, não. Esse menino brigou com você, ele disse alguma coisa, ela não. Aí eu olhei pra cara da avó e disse, vó, não, vó. Aí a avó pegou o meu braço e botou perto dela e disse, é por causa disso aqui? A menina fez assim, ó. A menina reconheceu que ela não gostava de preto, sabe? Aí a avó deu um beliscão nela, eu fiquei morta de pena. Eu disse, oi, eu chamando ela, né? Oi, a culpa disso não é sua, não sei onde foi que você aprendeu isso, porque você não é branca, você é filha de gente negra, era filha de... a mãe era negra e tal, mas como a avó era sarará, ela puxou a avó que era sarará também, e ela se achava branca porque ela tinha a pele mais clara, e ela sabia que de alguma forma ela tinha um privilégio, e... eu disse pra ela, você precisa amar os seus, minha querida. Você precisa aprender a amar os seus. Sua mãe não é da minha cor, como é que você não ama pessoas que têm a mesma cor da sua mãe? Mas sabe que no frigir dos ovos aconteceu? A avó tirou a menina da escola e disse que eu forcei a menina a dizer que ela estava sendo racista. Você tá entendendo? Sabe? É isso. Então não existe transracial, existe oportunismo racial. As pessoas nascem racistas e nascem mesmo porque a criança dentro da barriga, ela já sabe de quem ela é filha, ela já frequenta os melhores lugares, ela já tem uma mãe que não tem o que fazer, está lá lendo livro para ela, de histórias de princesa. Ela nasce num quarto todo cheio de princesa Sofia, de Ariel, de não sei o que, as princesas tudo da Disney, Frozen, Elsa, Anna, não sei quem, na parede. Os livros que ela lê são todos com princesas brancas, e todos os livros dizem para ela que ela é inteligente, que ela é bonita, que ela tem um cabelo bonito, que ela é aceita, que ela é uma princesa. Então ela cresce gostando de ser branca. O menino também, eu tô falando da menina porque foi um caso que aconteceu na minha sala, mas os meninos também, eles crescem sabendo que são brancos, que têm privilégios e que aquele menino preto tem uma diferença dele. Eles crescem assim. E gostam. Crescem assim e gostam. Então, quando chega na fase adulta, que não consegue passar no vestibular, porque tentou na ampla concorrência e uma pessoa da cota passou na frente dela, porque ela não conseguiu passar na ampla concorrência, então ela acha que agora vai passar nas cotas, entendeu? E aí ela vai conseguir entrar nesses espaços na frente de pessoas que são realmente pretas. É como você... como a secretária da promoção da igualdade racial, a ministra, né?
que pra mim, eu não consigo ver negritude naquela menina de jeito nenhum. Via na irmã, nela não. Como a secretária da Igualdade Racial daqui de Salvador, que era uma bege, saiu, entrou outra bege, que eu até reconheço a de atual, eu reconheço até a negritude dela. Mas é bege, os retintos não têm lugar. Os retintos não têm lugar. Então o que vai acontecer é que esquerda, direita, feminismo, LGBT, Globo, todos esses espaços geridos por brancos vão dar prioridade aos Black News, os novos negros. Os negros bronzeados de cabelos assanhados. Estão entendendo? Porque eles vão querer lá pessoas que sejam iguais a eles em alguma, sabe? Em alguma coisa. E a gente fica nesse meio aí confuso. E é por isso que eu venho para aqui fazer disputa de narrativa. Porque se a gente não faz disputa de narrativa, se a gente não diz a verdade sobre as coisas, o que acontece é que isso se torna natural e aceito pela maioria. Eu sei que eu não vou salvar todo mundo, mas se eu puder fazer com um como fizeram comigo, eu vou fazer. Então, todas as vezes que aparecer um Black News, eu vou denunciar. Toda vez que aparecer isonegros, Vanegras da Mata, Rafael do Vídeo à Luz de Velas, todas as vezes que aparecerem esses aí, pode ter certeza que eu vou denunciar mesmo, sabe? Porque ao contrário do que as negras do Ziriguidum, o site Mundo Negro, Wakanda Gossip, Africanize, Notícia Preta, Revista Ébano, Revista Raça, sabe? Ao contrário do que todos esses que defendem o topo branco, a inserção do negro na Casa Grande, ao contrário de todos eles, eu não tenho rabo preso, não comprei minha verificação, não tenho vontade de ser verificada, não estou atrás de like nem de seguidor. Eu sou educadora. E se eu não puder contribuir para a transformação do meu povo, eu prefiro botar minha boquinha para ganhar dinheiro fazendo alguma outra coisa. Ganhar dinheiro mesmo. Porque eu tô aqui e não tô ganhando dinheiro nenhum. Entendeu? E eles estão defendendo isso porque eles querem mesmo a boquinha deles. Mas eu não sou assim. Então eu vou falar mesmo. Todas as vezes eu vou falar mesmo. Inclusive do bonito que fez o texto, né? Mauro Braz, né? Que fez o texto para defender a branca do vídeo à luz de velas, do vídeo romântico. Ele fez, sabe por quê? Porque ele tá com o pezinho quase fora de Wakanda. Então ele sabe que ele é bege. E para ninguém expor ele já vai defendendo todos aqueles que são brancos, mas que se identificam como negro. Porque se um dia alguém for falar da negritude dele, ele não vai estar incoerente, né? Ninguém é besta. Igual a Alexandra Lohas defendendo a negritude do filho dela, que né, o povo vai dizer negro. Esse ideal já está sendo trabalhado no imaginário da população. O maior meio de alienação é a TV. Especial, as novelas trazem pela primeira vez 3 pessoas protagonistas negras, não retintas. Exato. Bronzeados do cabelo assanhado. Sim.
As Djamila, Catiúcia, Bárbara, Karine, as Carla Cotrene da vida, exatamente. Inclusive, Catiúcia me resolveu impostar aquela voz que tá toda Sandra Nenberg. Porque a África, o não sei o que, não sei o que. Eu digo, menina, essa mulher tá fazendo isso por quê, minha gente? Impostando a voz assim, falando assim como se fosse uma repórter. O povo inventa é coisa, viu? Vamos lá, deixa eu ver se eu li o comentário de todo mundo. Palmiteiras padrão, para dizer o que é ser preta, o povo tá cego consumindo esse lixo de televisão e absorvendo uma merda colonial identitária. A televisão é um lixo mesmo, mas a gente tem que saber como é que critica, né? Essa galera quer um cantinho na casa grande, sim. Ninguém ali quer liberdade, quer conforto na casa grande. A ironia da página dele, afroestima. Mas eu já fiz um texto aqui dizendo pra vocês que tudo que tem afro é negresco. Tudo que tem afro é negresco. Repare, eles botam afro na frente, né, pra dizer que tem alguma referência com a África, mas é alguma coisa branca, sabe? Não tem erro, sabe? É certo. Então, afroestima. Uma pessoa que faz uma página chamada Afroestima, cheia de integracionismo e dá curso para branco. Esse povo faz isso porque eles querem ganhar o dinheiro dos brancos, sabe? E esses negros também já descobriram isso, que podem ganhar dinheiro representando o povo negro na ONU, nos Estados Unidos, fazendo viagens internacionais, sabe? E aproveitam que lá, né, basta uma gota de sangue para ser negro. E aí vai representar os negros brasileiros. E os retintos aqui defendendo eles. Palmas! Palmas! Um bocado de gado. Essa semana teve um que, naquele vídeo que eu postei, onde tem crianças negras que tem um cabelo menos crespo, criticando pessoas negras que têm um cabelo mais crespo. Uma mulher negra, né, que tem o cabelo mais crespo, e o cara disse assim pra mim, você é muito racista, sua ideia é muito preconceituosa, ainda bem que a maioria está vencendo, o bem está vencendo. Aí eu disse a ele, kkkk, um de vocês disse que a inverdade está na multidão, e é verdade, porque a multidão é gado. Eu gosto quando eu não sou a maioria, porque a multidão é gado, vai atrás da manada, sabe? É isso. É só para querer se promover, elas são conscientes, eles sabem muito o que fazem, que é benefício próprio, exatamente. A casa grande que deveria ser queimada, hoje é o sonho de consumo, exatamente. Isso é a maior dor. Isa Afrodite. Afrodite. Só disse gente esperta porque tem gente besta que eu não pago esses cursos de negritude de internet após. Quando vê o prefixo afro, hermanos, desconfiem, porque quem é além de saber desde sempre não precisa ficar criando autodefesa. Afrodite, o novo álbum da Isa. Afro. Ai, meu Deus. Ela gosta, viu? Rapaz, aquela dali entrou na fila para ser negresca com uns 300 vezes, não cansa de entrar, não. Quando você pensa que não pode negrescar mais, Isa vai e surpreende. Ela tem esse dom de nos surpreender com a negrescagem dele. Eu nunca vi. Então, bota um pouquinho de água pra mim aqui, mãe. Jawari. Bota um pouquinho de água pra mamãe. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça por causa dessa gripe. Mas é isso, gente. Ser transgênero não é algo que se escolhe. Mas esse negócio de transracial é uma escolha. Eu já falei aqui de um filme que tá na Blackflix, que conta a história de uma universidade muito bizarra, que é tão racista, a menina sofre tanto racismo que a menina se mata. É tipo um filme de terror, tipo Corra, assim, mas é numa universidade. E no final a gente descobre que a professora que tá querendo espaço lá dentro,
é uma transracial. É uma filha da égua, filha de uma pessoa branca que criou uma forma de se empretecer e ninguém na universidade acredita que ela é branca quando a colega denuncia. Eu vou postar aqui, já postei uma vez, já indiquei ele, vou pegar na Blackflix e colocar no Stories de hoje ainda para vocês verem esse filme. Então esse negócio de transracialidade começou com essa ordinária da Raquel Dolezal e continua, porque Raquel Dolezal era aquela pessoa, né, de movimento, né? Dizer que defendia os negros, esse povo quer estar na frente, no protagonismo do negócio. É o fim da picada mesmo. E ainda tem outra coisa. Essas pessoas, o transgênero, ele não reproduz machismo, né? Vamos dizer assim, a mulher que é trans. Mas o transracial reproduz racismo bonito, bonito. Teve até uma situação de exupério com, acho que foi Roberta, não foi? Roberta não tá aqui hoje não, Roberta Alcantelado, que ele tratou ela com racismo. Ele reproduziu racismo mesmo com ela, esculhambou ela, e ele é essa pessoa mesmo, entendeu? Porque a branquidade dele fala mais alto do que o bronzeamento artificial e as trancinhas. Ser preto também não se escolhe. Se é, o resto é canalice. A Blackflix é pago. Ah, gente, vocês pagam Netflix, vocês pagam Prime Video, vocês pagam Disney, vocês pagam tanta porcaria que a gente pra entreter. Tem que pagar Blackflix também, porque é um trabalho feito para as pessoas pretas que é autônomo. Então a gente precisa fortalecer nossas coisas, sabe? A gente precisa investir em empreendimentos pretos. Então eu não tenho problema nenhum de pagar, apesar de que a Blackflix me deu, sempre paguei, e depois que aconteceu essa situação financeira comigo, a Blackflix me deu esse período de isenção até eu me estabelecer, entendeu? Mas vale a pena demais. Eu pagava R$45, R$55,90, aliás, da Netflix, quando eu podia. Como é que eu não ia pagar a Blackflix também? Pago sim, não tem problema nenhum. E vocês não deixem de ajudar também o empreendimento de Manu, para Manu ter autonomia financeira, né? Eu estou abrindo um empreendimento na área de alimentos, já coloquei aí o post, né, com o Pix, e quem quiser assim, não quiser mandar o Pix, se quiser comprar o produto, me pede o link que eu envio, mas não deixem de me ajudar, porque eu quero inaugurar entre dia 10 e 12, e falta muita coisa ainda, muita coisa, principalmente na estrutura. Mas eu tô com fé que Xangô já abençoou, que Exu já abençoou, já abriu o caminho, que Oiá já me deu caminho para que tudo aconteça. Não esqueçam de mim. O Pix tá no post, eu tenho um Pix também na bio. Por favor, me ajudem, porque ai de mim se não fossem os meus irmãos. Eu não tenho de onde tirar, né? E eu agradeço a todo mundo que estiver ajudando. Tem um empresário brasileiro que gerencia ou convites para artistas brasileiros para Disney, chamado Rodrigo Branco. Ele foi racista com a Thelma do BBB, com a Maju. Até hoje as celebridades vão para lá. Mas esse povo gosta. É resistência. Não é assim que eles falam? Nós somos resistências. Eles não nos querem lá, mas nós vamos mostrar que nós podemos ocupar todos os espaços. Nós somos resistência. Ai, que vergonha! Que vergonha! Que resistir, a pessoa me humilhando, sabe?
O cara tá batendo em você o tempo todo, você é casado, o cara batendo, picando na porra de você sofrendo violência como uma porra. Aí você diz, eu vou ficar nesse casamento porque isso aqui foi Deus que me deu, eu vou resistir até o fim. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vão acordar, rebanho de besta. Mas sabe por que não acorda? Porque apesar de saber, eles querem o conforto, né? A mansão que Erika Januza e Camila de Luca comprou, né? As viagens para a Europa, as roupas caras de grife, né? As publis, o dinheiro. Conforto na casa grande enquanto seus irmãos estão, ó. É isso. Então, gente, não caiam nessa onda de transracialidade. Não naturalize isso. Sabe? Não dê negritude a quem não tem. Oi. Entendeu? Não. Resistência só de chuveiro, né? Não dê negritude a quem não tem. E façam disputa de narrativa, constranjam mesmo, porque o site Mundo Negro chamou pessoas como eu de heteroconstrangedoras. Quem gosta de criar termo academicista é esse povo negresco. Heteroconstrangimento, quer dizer, mas se eu fosse gay, seria LGBT constrangimento? Heteroconstrangimento. Realmente não entendo essa de ocupar todos os espaços, sendo que esses espaços que realmente estão anulando a existência, exatamente. Então essa de heteroconstrangimento para mim foi a pior, viu? Porque a gente tá constrangendo Isuperi, tá constrangendo Rafael, e a gente tem que deixar eles à vontade, roubando a negritude que eles não têm, né? É isso. Esse povo não tem limite. Eu pensei que depois de Acotirene com matripotência, e uma outra lá com interracismo, e uma outra aqui com racismo involuntário, eu não ia ouvir outra bizarrice dessa. Aí agora vem heteroconstrangimento. Eu vou lhe dizer, viu? Se esse povo tivesse criatividade para lutar por liberdade como tem, para poder criar termos para respaldar as suas negresquices, os seus embranquecimentos, a gente era salvo, viu? A gente conseguiu fazer uma live até grandinha, né? Gairassofóbica. Quem aguenta? Quem é isso aí, menina? Eu sou... É o que? Gagliassofóbica? Será que é isso? Eu sou... Site Mundo Negrofóbica. Eu sou negra do Ziriguidum fóbica. O filme da Black Netflix chama Fantasma do Passado. Tá tentando lembrar aqui. Não sei. Vou confirmar porque não me lembro desse nome. Gairassofóbico. Quem aguenta, vocês inventam, viu? Gente, até mais. Eu tô aqui meio gripada. Vou tentar tomar aqui um remedinho. E não esqueçam, hein, de me ajudar lá no empreendimento. Me chamem no privado pra gente conversar. Beijos.